Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um céu da semana, um céu interior, dessa vez da semana do dia 10 ao dia 16 de dezembro. A gente já está aí entrando na reta final do ano mesmo, né? Na segunda semana do mês, aí, terceira, na verdade, praticamente, indo, né, em direção ao final desse ano tão intenso, desse ano tão profundo, desse ano que trouxe muita gente para o caminho do despertar. E isso é maravilhoso, por mais que tenha sido pela dor, por mais que tenha sido de uma maneira que, enfim, ninguém gosta de passar, ninguém gosta de viver situações desafiadoras. Às vezes elas acontecem só para mostrar para gente que existe alguma coisa a mais, que existe algo a ser feito e a ser seguido além daquele caminho que a gente estava levando. Talvez é um recado, né, da nossa alma, um recado do universo, de Deus, que aquele caminho que a gente estava levando não ia dar em lugar nenhum. Ele salvou a gente, né, de bater de frente com um muro, por exemplo, que a gente estava indo em direção a ele e que ia chegar nesse muro e não ia ter mais nada ali para você e que você ia ter que voltar tudo aquilo para perceber e para recomeçar. Né? E talvez você não soubesse como sair desse muro, né? Chegasse como se chegasse numa rua sem saída, né? Então ele te tira dali antes, né? E se a gente parar para pensar, a gente recebe vários recados para fazer isso de maneira consciente ou buscar isso por você mesmo, mas a gente não ouve, a gente continua insistindo. E aí ele vem e fala: tudo bem, é assim, então eu vou criar uma situação para você perceber que talvez as coisas não sejam dessa forma. Então, só para tentar explicar para vocês essa dinâmica de uma visão um pouco mais ampla, de uma visão um pouco mais espiritual, digamos assim. Porque é claro que quando a gente está vivendo dentro daquele furacão, quando a gente está vibrando dentro daquela dor, daquela situação difícil, é difícil aceitar, é difícil entender, né? E é difícil viver aquilo sem se apegar à situação, sem se sentir vítima. Mas existe sim uma razão maior para tudo, existe sim um acordo da nossa alma para estar aqui e para viver esse caminho que a gente escolheu. Mesmo que ainda não faça sentido, mesmo que a gente não saiba o que é muito bem, vai chegar um momento em que as coisas vão se encaixar e que as coisas vão fazer sentido. E que enquanto não fizer, tá tudo bem também, tá bom? Então, só um recado para começar essa semana. E aí a gente vai ter então uma semana de lua crescente, né? Na verdade, ela vai estar de nova para crescente, ela vai ser crescente só lá no fim da semana, no sábado. Então, a maior parte da semana ainda vai ser essa energia da lua nova, né? E uma semana de nova para crescente é uma semana em que a gente plantou as sementes e a gente começa a regar ela lentamente. A gente começa a ver o que a gente quer fazer para que ela cresça, cuidar daquela semente, buscar maneiras de fazer ela crescer mais rápido, ou enfim, fazer aquilo acontecer, né? Porque não adianta também a gente só pensar, a gente só mentalizar. A gente vai ter que fazer algo, né? O universo, ele não tem braços nem pernas para agir pela gente. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes, se a gente der um passinho, se a gente fizer uma coisinha, ele vai trazer outros braços e outras pernas para agir pela gente. Então ele vai fazer as coisas acontecerem por outras pessoas também. Mas também não é só achar que ele tem que agir por outras pessoas, é saber que ele pode agir pela gente também. Então fazer a nossa parte é muito importante nesse processo de plantar sementes a cada lua nova, a cada mês, né? E essa lua nova em Sagitário, que foi da semana passada, foi a última do ano, né? Do ano, digamos, gregoriano, porque para astrologia a gente ainda não tá no final, né? Do ano, a gente tá mais ou menos do meio para o fim, né? Mas ainda não totalmente no fim. Mas mesmo assim é a última do ano e a gente tem ainda a chance nessa semana de lua crescente de fazer crescer algum projeto nosso e talvez até de realizá-lo, né? Até a lua cheia, ainda esse ano. Então, se tem algo que depende de uma resposta rápida, que depende de alguma coisa que ainda dá para acontecer esse ano,
essa semana é perfeita para isso, é perfeita para você regar aquela sementinha que ainda pode brotar esse ano. Não que pro ano que vem não dê, mas para dizer que essa semana, ela é uma semana em que ainda dá para fazer as coisas acontecerem. Não é porque a gente já tá no fim do ano que é pra gente jogar a toalha, que é pra gente entregar, que é pra gente já deixar pro ano que vem. Porque o ano que vem vira depois do carnaval, e depois do carnaval vira depois das férias, e depois das férias já é fim de ano, e a gente vive procrastinando e jogando os nossos grandes projetos pro próximo ano, pro próximo fim de semana, pro próximo mês, pro próximo até a vida acabar. Então, essa decisão de fazer do hoje o momento mais importante para você, enfim, tirar aquilo do papel é muito positivo. E essa semana está muito favorável para isso, tá? Então a gente começa a semana numa lua em Capricórnio, a maior parte do dia ela vai entrar em Aquário só lá quase 10 da noite. Então é uma segunda-feira perfeita para o que eu acabei de falar, porque ela vai estar crescente e ela vai estar em Capricórnio, que é um signo que fala muito desse trabalho a longo prazo, que fala muito desses processos que exigem da gente disciplina, foco, planejamento, né? E quando a gente pensa no regente de Capricórnio, é Saturno e tá lá em Capricórnio, ou seja, ele tá reforçando essa energia, ele tá pedindo pra gente essa seriedade. E toda vez que, enfim, entra Capricórnio no meio, aí seja pela Lua tá ali, por algum planeta que tá acessando essa energia, eu penso muito, me lembra muito a grande conjunção que vai haver em 2020, né? A grande conjunção no signo de Capricórnio. Então, cada vez que a Lua toca ali, é um chamado. É um chamado. Você está fazendo alguma coisa, você está trabalhando, você está construindo, você está focando, você está planejando alguma coisa, porque quem estiver fazendo esse trabalho em 2020 vai estar mais tranquilo quando isso acontecer. E essa grande conjunção vai afetar muito mundialmente, vai afetar a economia, vai afetar governos, vai afetar as pessoas, vai trazer uma grande quebra, né, para a gente poder entrar na era de Aquário, que é o signo seguinte. Então, romper as estruturas, mas ao mesmo tempo, para construir novas estruturas, também é preciso do planejamento, da disciplina, né? Não é construir por construir qualquer coisa. Então, essa área de Aquário, ela vai sim trazer valores muito de liberdade, de igualdade, né, de amor universal. Mas ela vai ter que ser construída também com bases sólidas. Então, isso é importante. Você ver que área do seu mapa você tem, Capricórnio, perceber o que está sendo chamado ali, até porque a gente está entrando num ciclo de 2 anos de eclipses nesse eixo. Então, esse eixo, essa área da sua vida vai estar muito movimentado nesses próximos 2 anos, até 2020, quando vai haver essa grande conjunção. Então aproveitem a segunda, essa energia capricorniana, para colocar as coisas em prática e planejar mesmo. O que eu quero daqui 5, daqui 10 anos, o que eu quero para minha vida de verdade. E perceber que ela vai passar de qualquer jeito. Então é melhor que ela passe e a gente esteja construindo alguma coisa pela gente, não é verdade? E aí na terça e na quarta a Lua vai estar em Aquário, então trazendo toda essa energia que eu comentei da área de Aquário, de igualdade, de fraternidade, de liberdade, né, de buscar essa comunhão com o todo, com as pessoas, mas sempre mantendo aquela identidade, né, que o aquariano ele gosta também de se destacar sendo diferente, né, cuidar com esse rebeldismo, nem sei se existe rebeldia, né, sem causa, ser o rebelde sem causa. E Urano, que é o regente dele, tá lá em Áries retrógrado, então pedindo essa revisão, né? Pedindo essa revisão das nossas ações, dos nossos impulsos, e isso tá muito forte, né? De não querer brigar por brigar, fazer por fazer, mudar por mudar. A gente vai ter que construir uma nova estrutura sobre bases mais sólidas, né? E isso é importante a gente lembrar. Mas é uma lua assim que é mais prática, né? Mais racional, Capricórnio e Aquário, né? Que vão estar aí nesses dias. Mas Aquário é bom pra gente estar com os amigos, pra gente, enfim, conversar, pra gente circular, pra gente ter uma vida intelectual bem ativa, né? Isso é importante, isso é interessante a gente perceber.
Na quinta-feira, já a partir das 10h30 da manhã, a gente tem a Lua entrando em Peixes. E aí, na quinta ela entra e na sexta, não, só no sábado, aliás, ela vai ser crescente em Peixes ainda. Então, a gente vai ter essa movimentação emocional nesse período. A gente vai ter essa vontade de sonhar, de se perder nos nossos devaneios, a gente vai ficar mais sensível, a gente vai conseguir acessar partes nossas mais internas, mais profundas, mais íntimas, né? E mais espirituais também, né? Então eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou pisciana, então eu me sinto bem na Lua em Peixes, eu gosto dessa energia mais sutil, é uma energia que eu tô acostumada e é por isso que eu tô aqui com vocês falando dessas coisas, né? Que falam muito com o meu coração, mas todo mundo em geral fica mais sensível, né? Às vezes não sabe muito bem como lidar, às vezes não gosta muito dessa energia, porque está muito acostumado com a concretude da vida, né? Com aquilo que ela vê, que ela percebe, enfim, de uma outra maneira, de uma maneira mais concreta, mas é importante a gente usar essa Lua em Peixes, por mais que você não queira só, enfim, ficar fora do ar e meditando e voando, não é também esse o intuito, né? Fugir da vida, né? Essa questão da fuga também de Peixes é muito importante a gente não fazer. Marte tá lá, então a gente já tá com umas ações meio confusas, meio perdidas, não sabendo muito bem como agir, como fazer, né, se perdendo ali na procrastinação, mas é importante de certa forma a gente usar essa lua para observar as nossas emoções, observar aquilo que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, quando que eu senti isso pela primeira vez, qual era a situação, como que eu posso mudar isso se isso é algo que me afeta, que me incomoda, né? É sempre importante a gente refletir sobre quem a gente é, sobre por que a gente é assim, ou até as coisas que acontecem com a gente. Reflexão nunca é demais, porque a reflexão ela faz a gente perceber certos aspectos, ela faz a gente mudar aquilo que a gente precisa, né? Aí, claro, para mudança precisa de um certo impulso, mas a reflexão ela é sempre o primeiro passo, porque tudo aquilo que a gente muda no impulso, sem refletir, às vezes a gente se arrepende, às vezes não vai ser tão interessante pra gente. Então a reflexão ela é muito importante. E uma lua em peixes, ela sempre vai ajudar nisso, ela sempre vai favorecer as reflexões, né? E o olhar para dentro, a conexão com as forças, enfim, espirituais e energéticas e perceber mais energia. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não deixar muito essa mistura com o ambiente, com a energia das pessoas. Isso é outro cuidado que a lua em peixes também acaba trazendo às vezes, porque até quem tem essa lua naturalmente são pessoas que absorvem muita energia do ambiente, absorvem muita energia das outras pessoas, então elas têm que tomar um pouco mais de cuidado, e todo mundo, quando a lua está nesse signo, para não achar que aquilo que você está sentindo às vezes é seu, mas não é. Entra num ambiente mais pesado, mais carregado e se sente assim também. Então por isso que a reflexão é importante, porque às vezes você está sentindo uma coisa que você acha que é seu, mas no fundo nem é seu. Então observar, aproveitar essa lua para observação, tá bom? Aí no sábado, já quase 11 da noite e domingo, a lua vai passar o dia todo, não, o dia todo não, né? No sábado à noite e o domingo o dia todo em Áries. E aí quando ela passa para Áries, é como se a gente ganhasse uma força extra, mas ainda continuasse um pouquinho nessa energia pisciana que eu acabei de falar. Porque Marte está em Peixes e Marte é o regente de Áries, né? E isso é importante porque a gente consegue sair um pouco daquela profundidade toda, daquela emotividade toda, mas talvez a gente não consiga necessariamente agir, né? Pode bater aquela irritação ariana, mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer algo com ela, né? Então é importante a gente perceber que como que a gente vai reagir a essa força ariana um pouco mais contida, um pouco mais pisciana, né, por causa do Marte ali. Então continua sendo interessante a gente buscar essas questões piscianas, mas também aproveitar essa questão da coragem, da iniciativa de Áries para poder agir, para poder buscar as coisas, para poder fazer algo, fazer acontecer, né? E cuidar com o estresse, com a impulsividade, com a irritação que podem bater, né? Mesmo o regente estando em peixes, a lua em si, ela vai estar em Áries, ela vai encontrar Urano, então tem uma força ali de fogo que pode queimar, né, se a gente não souber trabalhar bem com ela.
Então tá, então essa é a previsão da semana. E aí agora a cartinha que saiu para essa semana foi essa daqui, completude. É uma carta muito interessante, né? Porque ela corresponde no tarô de Marcélia, mesmo o tarô comum, né? Normal. É a carta 21, que é o mundo. Então, quando a gente fala de completude, é como se a gente chegasse àquele momento da nossa vida em que a gente se sente bem, pleno, completo, realizado. E eu acho que essa semana é importante a gente refletir sobre o que tem feito a gente se sentir assim, ou se a gente tem se sentido assim. E perceber que às vezes, né, igual nessa foto aqui, a peça que nos falta, ela tá dentro da gente mesma e nada fora vai preencher. Parece que às vezes a gente busca tanto coisas externas e a gente busca fazer, ou preencher, seja o nosso tempo, seja, enfim, a nossa vida, com coisas que no fundo a gente só quer se sentir bem e completo. Né? E esse sentimento, essa sensação, ela só vai ser alcançada quando a gente perceber que já tinha aquilo dentro da gente, já tinha aquilo à nossa disposição. E só a gente que não estava percebendo, só a gente que não estava vendo e estava projetando fora. Lembra daquela questão daquele, enfim, daquela mania que a gente tem, ela é inconsciente, mas ainda assim é algo muito comum, muito natural pra gente, de projeção, né? De projetar aquilo que a gente tem ou não tem dentro da gente fora. Então, tudo que você sente falta do fora, no fora, na verdade está espelhando uma falta interna. E essa questão da completude é muito forte. A gente analisar que, no fundo, esse vazio, essa questão que a gente quer preencher, quer que o outro preencha, quer que o outro, enfim, traga para você a resposta, ela nada mais é que algo que só você vai poder preencher, só você vai poder olhar e perceber que é a falta de si mesmo, às vezes é a falta de um autocuidado, é a falta de uma percepção de que você é a pessoa mais importante da sua vida, você é essa pessoa que merece a sua atenção, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado. E isso sim vai te dar essa sensação de completude. E é legal que quanto mais completo você se sente, quanto mais você acessa esse sentimento, mais você vai conseguir jogar isso para o mundo, enfim, querer também que as outras pessoas se sintam assim. Essa é a chave, né? E esse é o caminho real do despertar, né? A gente buscar o nosso interior e perceber que dentro dele a gente tem já todas as respostas, todas as sensações, todos os sentimentos e as chaves, né, que a gente precisa para nossa vida, tá bom? Então, desejo para vocês uma linda semana, uma semana maravilhosa e a gente vai se falando. Um beijo, tchau, tchau!